Olá, oitavo ano! Nesse vídeo, vamos começar com a correção da nossa última atividade, ok? E depois a gente vai explorar outros conteúdos, tá bom? Vamos lá! Então, vou começar com a correção da página 73, 75 e 77, tá bom? E a atividade direcionada, esse slide vai estar à disposição de vocês para a gente acompanhar bem direitinho os assuntos que vão ser abordados. Ao decorrer da aula a gente vai estar vendo. E a atividade direcionada também da mesma forma, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção. Nossa correção começa para a gente resolver o quadrado da soma, né? Questão 3. Então tem o seguinte, ó. A vai ser x mais 2 ao quadrado. Então, como é que eu fiz? Eu vou fazer a A e a B respondendo, certo, pela distributiva. A C e a D, eu vou usar aquela regrinha lá do final da última aula que eu sempre falei, que vai ter uma regrinha que vai ficar sempre desta forma, tá bom? Aí vocês escolhem qual é a melhor maneira para vocês. Mas aí a gente vai explorar as duas maneiras de resolver, tá bom? Vamos lá. A primeira aqui, ó, x mais 2 ao quadrado. Então, se aqui é uma potência, x mais 2 vai ser o que? A minha base. Então, vou repetir ela duas vezes. X mais 2 vezes x mais 2. Vamos lá agora multiplicar, ó. X vezes x, x ao quadrado. X, aqui tá mais, aqui também, ó, fica mais. X vezes 2, 2x. Terminei, agora vou para quem? Para o 2, ó. Mais com mais, mais. 2 vezes x, 2x. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. Terminei de desenvolver o produto notável, agora eu vou simplificar ele, observando que são os termos semelhantes. X ao quadrado. Além desse termo aí, existe outro que está elevado a x ao quadrado? Não? Então a gente repete ele, ó. X ao quadrado, repetir aqui. Se a gente analisar, ó, esses termos são o quê? Semelhantes, tanto na parte literal como na parte do coeficiente. Então, sinais iguais, repete, e eu somo 2 mais 2, 4, e repete a parte literal que é x. Então, 2x mais 2x, 4x. Mais quem? O 4, que é o nosso termo dependente. Terminei de multiplicar, simplifiquei, resultado final. X ao quadrado mais 4x mais 4. E essa é a nossa resposta da alternativa A, tá bom? Na B nós temos 5x mais 3 elevado ao quadrado. Então, da mesma forma, ó. Aqui é uma potência, a base é 5x mais 3. Como está elevado aqui ao quadrado, a gente vai repetir duas vezes. 5x mais 3 vezes 5x mais 3. Vamos lá. Esse primeiro termo aqui vai multiplicar quem, ó? Esses dois. Depois, o segundo, que é o 3, também vai multiplicar esses dois aqui. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. X vezes x, x ao quadrado. Agora eu vou pegar, ó, 5x vezes 3. 5 vezes 3, 15. Como eu só tenho um x aqui pertinho do 5, eu repito ele aqui, ó. Aqui não tem, tia, mas aqui tem, então a gente repete, tá bom? Terminei de multiplicar, vou multiplicar quem agora? 3, ó. Mais com mais, mais. 3 vezes 5, 15. E eu repito o x. Mais com mais, mais. 3 vezes 3, 9. Terminei de multiplicar, agora eu vou fazer o quê? Ó? Simplificar os termos que são semelhantes. Se vocês analisarem, sempre vai ser os dois centrais que vão ser semelhantes, tá bom? Então, aqui eu repito, ó, 25x ao quadrado, repito porque só é ele que está com essa parte literal, ó, de x ao quadrado. Aí, aqui eu faço, ó, mais com mais, sinais iguais, repete e soma. 15 mais 15, 30. E eu repito a parte literal, x. E aqui eu vou repetir o mais 9. Então, o resultado final, 25x ao quadrado, mais 30x, mais 9. Resolvi pelo método da distributiva, certo? Na próxima alternativa, na C e na D, eu vou utilizar aquela regrinha, certo? Qual regra? Vamos lá. Eu tenho, ó, 2x sobre 3 mais 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui o quadrado da soma. Tia, a senhora fez direto? Sim. Tem como fazer? Se lembra daquele método que a gente falou?
Primeiro eu faço o quê? Ó? O quadrado do primeiro termo. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x sobre 3. Então, vai ser o quadrado dele, ó. 2x sobre 3 ao quadrado. Então, a gente vai resolver agora, ó. 2 ao quadrado fica o quê? 2 vezes 2, 4. X ao quadrado fica x ao quadrado. Sobre 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, eu já achei ó, o primeiro termo. 4x ao quadrado sobre 9. Quadrado do primeiro mais. Está aqui o sinalzinho de mais. O primeiro pelo segundo, 2 vezes. Então, eu faço aqui, ó. 2 vezes. Quem é o primeiro? 2x sobre 3 vezes o segundo. Quem é o segundo termo? 5. Se lembra? Quadrado do primeiro. Já foi, ó. Aí depois eu pego 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tá aqui, montei. Fazer o que agora? Multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Só que aqui em cima tem quem, ó? Esse x. O que é que eu faço? Repete. Sobre. Aqui é como se tivesse aquele 1 imaginário e aqui também, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Então, fica 20x sobre 3. Mais 20x sobre 3. E depois, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro por segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? 5. O quadrado dele vai ser o quê? 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Resolvi? Sim. Então, qual é aqui o resultado final? 4x ao quadrado sobre 9, mais 20x sobre 3, mais 25. Tá bom? Vamos para D. Alternativa D. Nossa alternativa D vamos estar resolvendo da mesma forma, tá bom? Temos o seguinte, ó. X mais 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, se lembra da regra. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai pegar por parte e vamos calculando. Ó. Primeiro, o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro termo aqui? Não é x? Então, vai ficar x ao quadrado. Quanto é o quadrado de x? X ao quadrado. Aqui, ó. Aí, mais, já tá aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ó. Agora, 2 vezes, quem é o primeiro? X pelo segundo. Quem é o segundo? 3 sobre 5. Vamos lá. Aqui é como se tivesse 1 e aqui também é como se tivesse 1, né? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Sobre 1 vezes 5, 5. Então, fica 6x sobre 5. 6x sobre 5. Mais, já está aqui o mais, o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? 3 quintos. Então, eu vou fazer o quê? O quadrado dele. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Então, fica 9 sobre 25. 9 sobre 25. E assim a gente resolve, tá bom? Então, aqui eu mostrei na A e na B uma maneira de resolver. Na C e na D, outra maneira de resolver. E vocês decidem qual fica melhor para vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima questão, na terceira a gente resolveu o quadrado da soma. Nessa a gente vai resolver o quadrado da diferença. E é da mesma forma, tá bom? O que vai diferenciar é o sinal. Um está positivo, o outro está negativo. Aqui nós temos, ó, na A menos 3 ao quadrado. Então, eu vou repetir, ó. A menos 3 vezes A menos 3. Agora eu vou multiplicar. A vezes A ao quadrado. Mais com menos, menos. A vezes 3 fica 3A. Agora eu vou para quem? Para o menos 3.
Menos com mais, menos. 3 vezes A, 3A. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Multipliquei, agora eu vou resumir essa expressão. Ó. A ao quadrado eu repito, porque só tem ele que está elevado ao quadrado. Ó. Aqui não está. E aqui é um termo independente, então repete. Como eles são iguais aqui, ó, sinais iguais, menos e menos. Repete o sinal e soma. 3 mais 3, 6. E a parte literal a gente repete. E aqui eu vou repetir o mais 9. Termo independente, não tem com quem somar ou subtrair. Repete. Resultado final, A ao quadrado menos 6A mais 9, tá bom? Alternativa B, nós temos x menos 5 ao quadrado. Então, da mesma forma, vamos repetir ele aqui, ó, 2 vezes. Está elevado ao quadrado, 2. Então, vai se multiplicar 2 vezes. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. Mais, com menos, menos. X vezes 5, 5x. Terminei, agora eu vou para quem, ó? O menos 5, né? Menos com mais, menos. 5 vezes x, 5x. Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Observa que sempre os valores centrais, eles vão ser iguais, sempre, tá? No produto notável, sempre, os valores centrais vão estar iguais. Aí eu repito, x ao quadrado, porque só tem ele que está elevado ao quadrado, sinais iguais. Repete e soma. 5 mais 5, 10x. E repito o mais 25. Resultado final, x ao quadrado menos 10x mais 25, tá bom? Agora, na C, a gente vai usar aquele método prático. Se lembram? Na diferença, no quadrado da diferença, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Fiz direto. Quem é o meu primeiro aqui? 2x, primeiro termo. Primeiro termo, 2x, segundo, 1. Quadrado do primeiro. Então, vou fazer o quadrado de 2x. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, aqui, ó. Menos, porque é o quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu faço, ó. 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 2x. Vezes o segundo. Quem é o segundo? 1. Agora, multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Só que bem aqui eu tenho um x, o que é que eu faço com ele, ó? Repete, ele tá sozinho? Então fica o quê? 4x. Por último, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? Não é 1. Então, quem é o quadrado de 1? 1. Que é 1 vezes 1, 1. Formei. Então, o resultado final fica 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, não precisa fazer todo aquele cálculo que a gente fez na A e na B. É uma outra maneira de resolver, tá bom? E aqui também. Eu, geralmente, utilizo essa que é mais prática. Mas, se você não tem tanta afinidade, prefere aquela outra de calcular, fiquem à vontade. E na D, da mesma forma. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 3y. 3y ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y ao quadrado. E lá, menos. Aí o segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes, quem é o primeiro? 3y vezes o segundo, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Como eu tenho um y aqui, ó, repete. 12y. E, por último, o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? 2. O quadrado dele vai ser quem? 4. Fica 2 vezes 2, 4. Resultado final, 9y ao quadrado menos 12y mais 4. Tá bom? Próxima questão. Na nossa próxima questão, nós temos essa diferença de cubo, né? O cubo da diferença. Nós temos, ó, x menos y elevado, x menos 1, perdão, elevado ao cubo. Se lembra lá que na outra aula eu coloquei a formulazinha do cubo?
cubo da soma e o cubo da diferença, tá bom? Então, vou repetir aqui para vocês, ó. Quem é que vai ser aquela formulazinha do cubo da diferença, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. Então, o que é que eu vou fazer? X é sempre o meu primeiro termo e y é o segundo. Analisando aqui, ó, quem é o primeiro termo? O primeiro termo vai ser x. E quem vai ser o segundo termo? Vai ser o número 1. Então, onde tiver x, eu vou substituir por x. E onde tiver o y, eu vou substituir por quem? Por 1. Então, aqui eu repeti, ó. X ao cubo. O meu x não vai ser o próprio x? Então, repeti, ó, x ao cubo. Menos, repetiu 3. O x não vai ser ele próprio, ó. Fica x ao quadrado. Vezes. Quem vai ser meu y? 1. Mais, repete o 3. O x vai ser substituído por quem? Por x mesmo, tá bom? Vezes y ao quadrado. Quem é y? 1. Então, fica 1 ao quadrado. Menos y ao cubo. Vai ficar quem? 1 ao cubo. Tia, o x sempre vai ser o x? Não. Nesse caso, é porque veio dessa forma. Mas aqui poderia ser um outro número. Tipo, poderia ser assim, ó. 7 menos y ao cubo. Quem seria meu primeiro termo? 7. Então, o x seria 7. Tá bom? Foi só nesse caso. Substituir, agora eu vou resolver, ó. X ao cubo. X ao cubo. Eu tenho menos com mais. Aqui, ó. Vamos fazer com calma. Menos com mais. Menos. Esse menos com mais daqui dá menos. Aí você faz, ó. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 1, 3x ao quadrado. Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Aí aqui eu faço, ó, mais com mais, vai dar mais. Esse mais com mais aqui, ó, também vai dar positivo. Então, eu repito. 3 vezes x, 3x, vezes 1. Tia, aqui 1 está elevado ao quadrado, mas eu sei que 1 elevado ao quadrado é igual a quanto? 1. 1 vezes 3x, 3x. Repete aqui o sinal de menos, e aqui eu tenho 1 ao cubo. Também sei que 1 ao cubo vai ser igual a quanto? 1. Então, repete aqui o menos, 1 ao cubo, 1. Resolvi, tia? Resolvi. Qual é o meu resultado final? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Tá bom? E aqui a gente encerra a nossa correção. Tá bom? Encerrando a nossa correção, a gente dá continuidade aos conteúdos desta aula, tá bom? Continuando o nosso conteúdo, então a gente começa aqui com decomposição em fatores. Então, o que é essa decomposição em fatores? Na verdade, um número ele pode ser escrito de várias formas, tá bom? Aí aqui eu usei como um exemplo o número 36. Como é que ele pode ser escrito? Pode ser 2 vezes 18, pode ser 3 vezes 12, pode ser 4 vezes 9. Ou então eu posso representar ele com fatores primos em potências. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, que também vai dar 36. Ou seja, todas essas formas que eu apresentei aqui para vocês, se a gente for calcular esse produto, sempre a gente vai encontrar em todos o valor 36, tá bom? Então, isso quer dizer a decomposição em fatores. A gente pode pegar um número e escrever ele de várias formas, de diversas formas, tá bom? E não vai alterar o valor final. Com isso, a gente vai começar a estudar a fatoração, certo? E o primeiro tipo de fatoração que a gente vai ver é a fatoração com fator comum em evidência. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente estar praticando. Primeiro, eu tenho x ao quadrado mais x vezes y. Então, é o fator em comum. Quem é que está se repetindo? Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x. Se a gente analisar, ó, no primeiro termo eu tenho x e no segundo eu também tenho x. Então, esse é o valor que está em comum, certo? O fator que está em comum.
e eu vou colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Eu separo ele e depois dele eu vou começar com a multiplicação. Ó, vamos lá. Fator evidência eu sei que vai ser quem? O x, porque ele está aqui no primeiro e está no segundo. Coloquei aqui o x. Repete o x, pontinho de multiplicação, abre o parênteses. Tia, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse fator aqui, ó, que está em comum, né, que é o x, e vou dividir, vou pegar os termos anteriores e vou dividir por ele. O resultado eu coloco dentro do parênteses. Então, em comum está o x, agora eu vou pegar, quem lá é o primeiro termo? X ao quadrado. Vou dividir por quem? Deixa eu colocar assim. Vou dividir por x, que é o que está em evidência. Aqui, repete a base, que é x, e o expoente, 2 menos 1, que é como se tivesse aqui um 1, né? 2 menos 1, que é 1. Então, coloco aqui o x dentro do parênteses. É o resultado de x ao quadrado dividido por x. X. Como aqui é mais, vou repetir, ó, sinal de mais, tá bom? Agora eu vou pegar quem, ó? X, y, e vou dividir por quem? Pelo fator comum, que é x. O que é que eu posso fazer aqui? Não está multiplicando? Posso cancelar, ó. X com esse x, sobra quem? Só o y. Então fica o y lá dentro, tá bom? Fatorei? Fatorei. Tia, é só isso? Sim. X ao quadrado mais x vezes y é igual. Qual é a forma fatorada dele? X, que é o valor que está em comum, em evidência, vezes, abre parênteses, x mais y. Tia, isso é verdade? Dá certo? Sim. Como é que eu posso saber que dá certo? É só você multiplicar. Se você multiplicar aqui e resolver esse produto, você vai encontrar esse valor aqui original, como estava antes. Vamos lá, ó. Só para a gente tirar a dúvida. X vezes x, x ao quadrado. Mais com mais, mais. X vezes y, xy. Nota que a gente conseguiu encontrar o mesmo valor que estava anteriormente. Então, essa vai ser a forma fatorada, tá bom? Uma maneira diferente de escrever essa mesma expressão. O segundo tipo, vamos também analisar quem é que está em comum. Ó, eu tenho 3x mais 3y. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou analisar quem é o fator que está em comum. Quem é que está se repetindo em tudo? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, quem que eu vou colocar em evidência? O número 3. Então, separa ele aqui, pontinho de multiplicação, abre parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os termos, cada um, e vou dividir, ó, pelo fator comum. Então, primeiro eu pego, ó, 3x dividido por 3. Como aqui é a multiplicação, posso fazer o quê? Ó, cancela 3 com 3, sobra quem? X. Aqui, ó. Agora eu pego o segundo termo, que é 3y. Dividido por quem? Por 3. Não é o que está em comum? Cancela 3 com 3, vai sobrar quem, ó? O y. Como aqui no meio o sinal é positivo demais, então também a gente repete. Então, qual é a forma fatorada desse polinômio? 3x mais 3y fica 3 vezes, abre parênteses, x mais y. Da mesma forma do primeiro, se eu for resolver essa multiplicação, eu vou encontrar o valor original, tá bom? Ó, analisa. 3 vezes x, 3x. Mais com mais, mais. 3 vezes y, 3y, certo? Então, a fatoração é só uma maneira diferente da gente escrever aquela expressão, tá bom? No terceiro exemplo, eu tenho o seguinte, ó. 4AB mais 2A menos 6B. Tia, não tem nenhum valor em comum, porque aqui eu tenho 4, 2 e 6. Os números não estão se repetindo igual ao segundo exemplo. E aqui eu tenho AB, aqui eu só tenho A e aqui eu só tenho B. Não tem como fatorar, porque não tem nenhum valor em comum. Não tem nada em evidência. Só que, se a gente analisar, 4, 2 e 6, eles são o quê? Números pares. Então, eu posso simplificar ele por quem? Por 2. Então, eu vou simplificar aqui, ó,
vou fatorar ele, simplificando toda essa expressão pelo número 2. Ok? Porque todos são pares. Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloco 2 em evidência, multiplicação, abre parênteses. Agora eu vou dividir, ó, 4AB dividido por 2. 4AB dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Aqui a parte literal eu vou repetir, já que o 2 não tem. Aqui, ó. Como aqui é o sinal de mais, repito mais, ó. Vou pegar agora quem? 2A. 2A dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Vou repetir o A. Valor. Não precisa colocar, certo? Você coloca só se realmente você quiser, mas não tem a necessidade de colocar o 1. Coloca só o A. Aqui é menos, repete o sinal de menos. Agora eu vou pegar quem? Ó? 6B e dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. Repito o B, já que está sozinho aqui, não tem nenhuma letrinha aqui, repete. Menos 3B. E assim eu fiz essa fatoração com um fator em comum em evidência, tá bom? Esse é o nosso primeiro tipo. Nós temos agora outro modelo de fatoração, tá bom? Que é a fatoração por agrupamento. Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver, ó. AX mais BX mais AY mais BY. Se a gente for analisar, aqui ó, o X vai estar se repetindo e aqui o Y vai estar se repetindo, é como se fosse o meu fator em comum, ok? Então como é que eu vou fazer? Aqui, como é o X que está se repetindo, ó, tanto ele está perto do A como ele está perto do B, eu vou colocar ele em evidência. Separo ele, ó, separei ele aqui, ó, X, sinal de multiplicação. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar os termos anteriores e vou dividir por X. Pego, ó, AX dividido por X. Cancela X com X, sobra quem? O A. Então, o A vem aqui, ó, para dentro do parênteses. Como aqui é um sinal de mais, repito, agora eu vou dividir, ó, BX dividido por X, cancela X com X, vai sobrar quem? O B. E fecha parênteses. Repete o sinal de mais, e agora eu vou colocar em evidência quem está se repetindo, que no caso é a letra Y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Separa ela, pontinho de multiplicação. Agora eu vou fazer a divisão. AY dividido por Y. Cancela. Y com Y vai sobrar quem? A. Repete o sinal de mais e divido. BY por Y. Cancela. Ó. Y com Y. Sobra quem? B. E fecha parênteses. Fiz isso. Fiz essa primeira parte. Coloquei em evidência os termos que estavam se repetindo, que estavam em comum em evidência. O que é que eu vou fazer agora? Se a gente analisar o X, ele está multiplicando quem? A mais B. E se a gente observar também é que o Y ele vai estar multiplicando também o A mais B. É como se eles dois estivessem multiplicando o mesmo fator, a mesma coisa, entendeu? Que é o A mais B. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o X mais Y, certo? Juntei eles dois aqui, X mais Y. Vezes quem? O fator em comum. Quem é o fator em comum? A mais B. Então, a fatoração final dessa expressão fica X mais Y vezes A mais B, que também é o fator em comum que está em evidência, ok? Na nossa próxima fatoração, nós temos, ó, fatoração da diferença de dois quadrados. Então, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como é que se fatora isso? Sempre que você vê uma expressão que está da seguinte forma, x ao quadrado menos y ao quadrado, sempre vai ficar dessa forma, ó, x mais y vezes x menos y. Aí aqui eu coloquei um exemplo para a gente praticar, para ver na prática, certo? Qual é o exemplo? 25 menos y ao quadrado. Para mim poder fazer essa fatoração, eu vou ter que estar tirando a raiz quadrada, tanto do primeiro como do segundo termo. Então, o exemplo não é esse, ó. 25 menos y ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu faço, vou tirar a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de y ao quadrado. Como é que faz? Vamos lá. Quem é a raiz quadrada de 25?
5. Quem é a raiz quadrada de y quadrado? Se lembra daquela propriedade? Quando o índice do radical é igual ao expoente, a gente pode cancelar. Aqui, ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 porque é raiz quadrada. Cancelo esse 2 com esse, o y sai de dentro do radical. Então, quem é a raiz quadrada de 25? 5. E de y quadrado? Y. Encontrei a raiz quadrada dos dois termos, eu vou só montar, ó. Fica 5 mais y, ó, mais e um menos. 5 mais y vezes 5 menos y. E assim eu termino a minha fatoração. Tia, termina aí? Sim. Tira a raiz quadrada do primeiro, tira a raiz quadrada do segundo e depois você vai montar a multiplicação. Uma positiva e outra negativa, tá bom? A nossa próxima fatoração é o trinômio, a fatoração do trinômio perfeito, né? Então, coloquei aqui o exemplo, ó. X ao quadrado mais 4x mais 4. É um trinômio, certo? Ó. Temos 3 termos com partes literais diferentes. E no último, ele não vai ter parte literal, vai ser um termo independente, um número independente, mas que não deixa de ser um monômio, tá bom? Então, eu tenho aqui esse trinômio. Como é que eu faço a fatoração dele, tia? Pego o primeiro e o último termo e tiro a raiz quadrada deles. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Quem é o último? 4. Então, eu vou tirar a raiz quadrada deles, ó. X ao quadrado, raiz quadrada dele. Se lembra aqui do 2? Cancela 2 com 2, do índice com 2 do expoente, saiu o x. Raiz quadrada de 4, eu sei que é quem? 2. Aí eu monto da seguinte forma, ó. X mais 2 elevado ao quadrado. Fatorei, tia, fatorei. Acabou aí? Acabou aí. Mas como é que eu faço para saber se ele é um trinômio perfeito? Como é que eu sei que esse trinômio aqui é um trinômio perfeito? Para ele ser perfeito, a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo vezes 2 tem que dar, ó, o mesmo valor que está aqui no meio, o segundo termo, ok? Então, a gente já sabe quem é a raiz quadrada do primeiro? X vezes. Quem é a raiz quadrada do último? 2. E eu vou multiplicar isso por quanto? Por 2, porque é duas vezes esse valor, essa multiplicação. Aí eu faço, ó, x vezes 2, 2x. 2x vezes 2, 4x. Esse 4x é igual a esse valor aqui que está central? Sim, né? 4x é igual a 4x. Se der igual, esse trinômio é perfeito, tá bom? Só no caso de pedir para verificar, mas a fatoração é simples. Só raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo, e a gente monta da seguinte forma. X mais 2 ao quadrado, tá bom? E assim a gente fatora. Por último, a gente vai ter que entender como é que se calcula o MMC e o MDC, tanto de monômio como de polinômio, certo? Então, aqui eu fiz para ficar bem mais objetivo, para a gente entender melhor como é que faz tanto o MMC como o MDC, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, o MMC de monômios barra polinômios. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fatorar os números, os coeficientes. Depois que você fatora, você vai pegar os fatores não comuns, ó. Tia, o que são os não comuns? Os que não se repetem. E por último, terceiro aqui, fatores que se repetem, só que você pega com o maior expoente. E depois de tudo, multiplica. Calma, vamos lá, parte. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer. De 10 ao quadrado, b. E 15 ao cubo, b à quarta potência. Tem assim, ó. 10 ao quadrado, b. E 15 ao cubo, b à quarta. Então, vamos por passo, certo? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai fatorar. Então, se a gente for fatorar o 10, você vai fatorar aí, você vai ver que dá 2 vezes quem? O 5. Fatorar por números primos, 2 vezes 5. Aí, a parte literal, repito, ó. A ao quadrado vezes b. Agora, eu vou fatorar quem? O 15. Se você fatorar ele por números primos, fica 3 vezes 5 vezes a ao cubo
vezes B à quarta. Então, o primeiro passo já foi, ó, fatorar. Segundo, fatores não comuns, que não se repetem. Então, você vai pegar agora aqui, ó, coloca aqui, ó, MC. Você vai pegar agora os fatores que não são comuns, que não se repetem. O 2 está se repetindo, você analisa tudo, ó. Aqui, desses 4. O 2 está se repetindo? Não. Você pega, ó. Só tem esse 2. O 3 está se repetindo? Também não, então você pega. Fatores que não se repetem. O 2 e o 3 não se repetem. Já foi o segundo passo. Terceiro, fatores que se repetem, só que você toma com maior expoente. Se está se repetindo, você vai analisar qual é o maior expoente e vai pegar com o maior, ok? Nesse caso, eu tenho 5 e 5. Eles estão se repetindo? Sim. Só que eles estão com o mesmo expoente, que é quem? O que é que eu faço? Como eles estão com expoente igual, só repete, ó, 5. Agora eu vou analisar as letrinhas. Eu tenho um A aqui e A aqui também, ó. Só que aqui está A elevado ao quadrado e A elevado ao cubo. Eu vou pegar com o maior expoente. Quem é maior, o 3 ou o 2? 3. Então, aqui vem, ó, A ao cubo, vezes. Eu tenho B aqui e B também aqui, ó. Só que eu vou pegar o maior expoente. Eu tenho 4 e 1. Quem é o maior? 4. Então, fica B elevado à quarta potência. Separei, ó, já foi tudo. Primeiro, segundo e terceiro passo. Agora, eu vou fazer o quê? O quarto, que é o quê? Multiplicar tudo. Então, você vai multiplicar tudo. Multiplica tudo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. A parte literal, eu vou botar o quê? Repetindo, ó, A ao cubo, B à quarta. Então, o MMC é 30A ao cubo, B à quarta. Ok? Tia, e o MDC? É bem parecido. Só que só existe algumas observações diferentes, mas é o mesmo sentido, tá? É a mesma ideia de como a gente faz o MMC. Vamos lá. O MDC de monômios barra polinômios, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fatorar também. Então, é o mesmo exemplo que eu peguei, tá bom? 10A ao quadrado B, 15A ao cubo, B à quarta potência. Primeira coisa, fatora. Então, vamos fatorar aqui, ó. O 10 e o 15. O 10 fica 2 vezes 5, que a gente já sabe. Repete a parte literal. A ao quadrado vezes B. E o 15 fatorado, eu já sei que é 3 vezes 5 vezes A ao cubo vezes B à quarta potência. Então, primeira coisa eu já fiz, que é fatorar. Fatorei os números. Agora eu vou fazer o quê? Fatores que se repetem tomados com o menor expoente. Então, eu vou pegar aqueles números que estão se repetindo e vou pegar com o menor expoente. No MMC é o maior, no MDC é o menor. Então, aqui, quem está se repetindo? O 2 se repete? Não, então eu não pego ele. O 3 se repete? Também não, então não vou pegar. O 5 se repete? Sim. Então, vou separar aqui, ó. Meu MDC, 5. Separei. Só ele que se repete de números. Agora aqui as letras, eu tenho A ao cubo, A elevado a 2. Como é o MDC, eu vou pegar com o menor expoente. Vai ser quem? A ao quadrado. Vezes B elevado a 1 e B elevado à quarta potência. Novamente. Como é o MDC, eu vou pegar com o menor expoente. B elevado a quem? A 1. Separei tudo, agora eu vou multiplicar. Como só tenho 5A ao quadrado vezes B, não tem muito o que multiplicar, a gente encerra aqui. Então, quem vai ser meu MDC? 5A ao quadrado vezes B. E a gente encerra essa aula nesse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sinalizam, ver com calma, que é um conteúdo realmente puxado, muitas das vezes cansativo, mas eu creio que vai dar certo, tá bom? Bons estudos!